Graça e paz, meus irmãos, o privilégio é todo meu de poder estar aqui com vocês. Eu fui informado que tem um povo no sábado que é... Obrigado, meu irmão, Deus abençoe pela sua vida, meu irmão, isso é uma bênção. Mas fui informado que aqui no sábado tem um povo abençoado, cheio do Espírito Santo e que está fazendo um mover no mundo espiritual, que está fazendo toda a diferença. Então eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. E antes de começar a contar meu tempo, pastor, deixa eu só dar um recadinho do ministério. Meus irmãos, nós no Ministério de Células estamos empenhados em cooperar com a edificação espiritual e emocional dos jovens e solteiros da nossa igreja. Por quê? Porque o nosso objetivo é reforçar durante as reuniões de célula a mensagem que você recebeu do Senhor durante o culto e incentivá-la a tomar posse da promessa que é para você e para a sua família. Também queremos que você desenvolva amizades e que se cumpra a palavra que diz que há amigo mais chegado que um irmão. E esse irmão, esse irmão, essa irmã, nós queremos que você vai ser revelado nessas reuniões de célula. E com esses objetivos em mente, alguns irmãos e algumas irmãs foram movidas pelo Espírito Santo para abrir mais células e convidar você a participar dela. Se você for convidado, aceite o convite e não perca a oportunidade. Cremos, irmãos, que o avivamento entre nós acontecerá. Amém? Amém. E para reter o avivamento, para que não seja apenas um mover e esse avivamento passar, nós devemos fazer como a viúva do profeta que recebeu de Eliseu a orientação de que deveria juntar muitas vasilhas vazias para guardar o azeite. Nós cremos que cada um de nós é uma vasilha. Precisamos estar unidos como corpo de Cristo no mesmo propósito como estavam os apóstolos. E da mesma maneira que eles foram cheios pelo Espírito Santo, nós também seremos. Nós cremos que nos grupos pequenos, nas células, nós podemos reter o óleo do Espírito Santo e ser usados pelo Pai para levar o avivamento não só para os nossos irmãos, para as outras igrejas, para toda a cidade e para todo o nosso país. Amém? Amém. Aleluia! Além disso, há outro fator importante. As células, as novas células que serão abertas, elas serão mistas. Células mistas significa que participarão moças e rapazes. E pode ser, quem sabe, querendo Deus, que durante essas reuniões de célula, você está lá diante de um rapaz que aparentemente você não achava que tinha assim, muito valor, muito interesse, mas ouvindo ele falando a respeito dos comentários bíblicos, daquilo que ele quer para a vida dele, sobre os valores de família, você possa dizer, tá aí uma pessoa interessante, não será este o meu abençoado? O rapaz poderá dizer a mesma coisa, moça, não será essa a minha mulher abençoada que o Senhor está preparando para mim? Vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu, quando conheci a minha esposa, nós éramos da mesma igreja e nós não tínhamos contato. E eu, sinceramente, achava a Jussara muito metida. Muito mentira. Então um amigo, e uns amigos em especial, falaram assim, e a Jussara, o que você acha dela? Você acha muito metida, nada a ver comigo, eu sou do povo, eu gosto de estar com todo mundo, não dá, ela é uma moça muito metida. E nunca conversei com ela, nunca. Mas, infelizmente, o pai dela faleceu, e ela morava aqui em Maringá, e eu morava em São Paulo, mas nessa época ela estava aqui em São Paulo. E um grupo virou e falou assim, olha, as moças já ligaram, para dar os beijos, dar uma palavra de conforto e tudo mais, e alguém dos rapazes precisa ligar
né? E se prontificar também a dar uma palavra de conforto. Quem que vai fazer isso, né? Aí os rapazes saíram tudo de perto e falaram assim: não, fala você é melhor com as palavras, liga você. Uma situação como essa, vai que a gente dá uma bola fora lá, a menina já está com o coração dolorido, né? Enfim. E aí, irmãos, eu liguei para dizer então, né, que eu era parte, né, do time de jovens, tal, coisa parecida, que estava ligando também para dar os pêsames e me colocar à disposição se ela precisasse de alguma coisa. E foi nessa ocasião que nós conversamos pela primeira vez, né, Ju? Mas eu desliguei o telefone, mas com uma sensação tão boa, eu falei assim: nossa, mas ela é tão legal, que eu acho que eu vou continuar conversando com ela. E aí eu liguei mais uma outra vez, e continuamos conversando, e estamos conversando há 20 anos, né, bem? Glória a Deus. Então inspire-se no meu exemplo, meu irmão, e talvez seja ali que o Senhor vai ordenar a sua bênção. Amém? Muito bem. Eu quero convidar os irmãos para continuarmos nesse mover espiritual. Quero trazer à memória dos irmãos aquilo que a palavra diz em Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Quantos conhecem esse versículo? Pega a mão para eu saber. Não. Então, se nós começarmos a imaginar o que está acontecendo além daquilo que está nos nossos olhos nesse momento, nessa noite, nesse lugar, se eu perguntasse para vocês assim: você acha que tem algum anjo aqui na igreja? Muito provavelmente você poderia dizer assim: não sei. Mas baseado no versículo que eu acabei de mencionar para você, teoricamente você teria que fazer uma conta de quantas pessoas tem nesse lugar e chegar à conclusão que nós temos a mesma quantidade de anjos. Você já tinha pensado nisso? Que silêncio! Isso é bom. Isso é bom porque os irmãos estão pensando, estão acumulando informações e chegando à conclusão que nós nunca estamos sozinhos. Porque uma coisa é falar, a outra coisa é você ter uma percepção diferente. Então, meus irmãos, dá uma olhadinha para trás. Olha quantas pessoas tem atrás de você. E agora, quantos anjos você acha que tem nesse lugar? A sua resposta já não é: não sei. Agora você vai dizer: olha, tem bastante anjo nesse lugar. Mas mais importante do que os anjos que estão nesse lugar, meu irmão, é a palavra do Senhor que declara. E quando 2 ou 3 pessoas estão reunidas no mesmo lugar, o Senhor está ali. Então, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é o nosso Salvador, Ele está aqui. E Ele está aqui por quê? Porque Ele ama você. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como você vai sair. Você vai sair radiante de alegria, porque a sua confiança está no seu Salvador. Não importa a sua situação, não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu problema, o que importa é o tamanho do seu Deus. Aleluia! Amém. Muito bem, meus irmãos, nós queremos falar sobre avivamento. E para nós falarmos sobre avivamento, nós precisamos passar pelos dons espirituais. E a questão dos dons espirituais, ela está extremamente ligada ao conhecimento que você tem ou ao conhecimento que você não tem. O profeta Samuel foi muito usado por Deus. Ele orava e chovia, ele falava e o povo de Israel morria de medo. Ele chegava para o rei e o rei tremia. Samuel era um homem muito usado por Deus. Mas quando ele era ainda um menino, no capítulo 3, os estudiosos deduzem que ele tinha por volta de 12 anos. Ele foi para ser formado como profeta e ele começou então a morar com o profeta Eli, e o Senhor apareceu para Samuel durante 3 vezes, chamando Samuel. Mas Samuel não conseguia identificar que aquele chamado, que aquela voz era a voz de Deus. Então, pela 3ª vez que
Samuel ouviu a voz de Deus, o profeta ele deduziu que era o Senhor chamando Samuel, e ele então deu uma instrução para Samuel e disse: quando você ouvir essa voz novamente, você vai dizer: fala, porque o teu servo ouve. E foi o que aconteceu. Novamente, Samuel ouviu a voz e ele disse isso, e a partir de então o Senhor começou a dar instrução para Samuel. Mas aí vem a pergunta: Deus não poderia simplesmente ter aparecido para Samuel como apareceu para tantos homens de Deus e ter dado a instrução diretamente? Sim, poderia. Da mesma forma que Deus poderia dar um dom para você de uma maneira muito aberta, e você não ter dúvida nenhuma que você recebeu um dom. Mas na maioria das vezes o Senhor quer que nós estejamos ligados uns aos outros como o corpo de Cristo, e que um edifique ao outro, que um ensine ao outro. Então nós precisamos receber essa instrução sobre os dons, para de fato nós podermos movermos no mundo espiritual, sabermos como os dons funcionam, saber qual é o dom que está sobre a minha vida, qual é o dom que está sobre a sua vida, e aí então, à medida que o dom se manifesta, nós podemos operar, fluir nos dons com tranquilidade. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12. Então nós estamos falando sobre dons do Espírito Santo. E ao falar sobre dons do Espírito Santo, meus irmãos, nós precisamos ter em mente duas coisas que são muito importantes, que eu poderia até colocar como se fosse uma fórmula. Para nós nos movermos no mundo espiritual, o ideal é que nós tenhamos muito conhecimento da palavra e muito relacionamento com o Espírito Santo. Nós temos muitas igrejas que têm muito conhecimento da palavra, mas pouco ou nada envolvimento com o Espírito Santo. Por outro lado, nós temos muitas igrejas que têm um lado espiritual muito forte, mas pouco conhecimento da palavra, e a partir daí alguns problemas acontecem, e eu vou narrar alguns problemas desses ao longo do caminho. Então, uma das maneiras de você começar é avaliar como é que está o seu conhecimento bíblico, o seu conhecimento da palavra e o seu relacionamento com o Espírito Santo. Mas aí alguém pode dizer assim: mas como é que eu faço para medir o meu relacionamento com o Espírito Santo? Então, o profeta Ezequiel, ele teve uma visão, e essa visão, ele viu um rio e uma pessoa ia entrando no rio. Então, se você já nasceu de novo, então nós podemos fazer uma analogia para colocar como pode estar o seu relacionamento com Deus. Eu quero sugerir que vocês tirem foto das telas, porque eu vou falar rápido, porque a gente tem pouco tempo e a gente não quer que você fique aqui até amanhã, porque não é uma vigília, né? Mas no tempo certo Deus vai conceder talvez um sábado inteiro, alguma coisa. Você vai fazer uma conferência, o pastor Cleber vai encabeçar isso em nome de Jesus, né? Uma conferência sobre dons, sobre profecia, sobre o mover profético. Então você pode fazer uma análise de como está o seu relacionamento com Deus. Se a água que simboliza o Espírito Santo está no seu tornozelo, se você acabou de entrar no reino de Deus, nasceu de novo e não se envolveu muito ainda com o Espírito Santo, a água está no tornozelo, no nível 1, ou então, se você já tem um pouquinho de envolvimento, está no joelho, nível 2, ou no nível 3 da cintura, ou você já entrou no nível ideal, que é no nível 4, em que você já não consegue mais andar sobre as águas, mas você tem que se lançar sobre as águas, ser totalmente dirigido pelo Espírito Santo. Mas nós vamos falar mais sobre relacionamento com o Espírito Santo, porque no final nós vamos chamar as pessoas que querem receber o batismo com o Espírito Santo, as pessoas que querem ser curadas, e aí nesse momento nós vamos ter um momento prático com o Espírito Santo. Bom, a próxima tela fala então sobre os dons. O que são os dons? A diversidade de dons. Então a palavra fala que há diferentes tipos de dom, contudo o Espírito Santo é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, e ministérios fala de cargos, de funções. Contudo o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, contudo é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, a cada pessoa é dada a manifestação do Espírito Santo, visando o bem comum. Isso é muito importante, meus irmãos, porque no primeiro momento a gente pode achar que o Senhor dá o dom para eu me sentir o cara.
Não, eu sou usado no dom de interpretação de línguas. Pode falar aí que o Senhor vai me dar revelação. Ou então eu sou usado em milagres. Pode vir porque milagre vai acontecer. Não é assim. O dom é dado para você abençoar o outro. Então, o meu dom é para abençoar você. O seu dom é para abençoar o outro, e o dom do outro é para me abençoar. Então todos se abençoam. A única exceção é o dom de línguas, que você vai utilizar o dom de línguas para sua edificação pessoal. Mas todos os demais dons, ele é dado visando o bem comum, visando a igreja, não é para você. E mesmo naquele dom que você é utilizado, você não tem domínio do dom no que diz respeito a fazer aquilo que você quer. Por exemplo, eu sou usado no dom de curar. Então, tem 10 pessoas aqui que são cegas. Eu vou orar e as 10 pessoas vão ser curadas. Não. É o Senhor que vai curar quem Ele quer. Eu me lembro de um pastor americano que é muito usado com milagres e maravilhas, e ele disse que uma vez tinha uma série de pessoas com cadeiras de rodas no culto dele, e houve um mover muito grande do Espírito Santo, e ele saiu orando pelas pessoas, e todas as pessoas que eles estavam tocando foram curadas, com exceção de uma pessoa. Uma pessoa daquelas ficou na cadeira de rodas, todos os demais levantou. Ele achou estranho, mas foi aconteceu. No dia seguinte, aquela pessoa voltou, mas aí só tinham 3 cadeiras de roda. A pessoa da noite anterior ficou no meio e ficou uma do lado e a outra do outro. Ele desceu de novo, orou pelas 3 pessoas. De um lado foi curada, do outro lado foi curada, e a mesma pessoa que não foi curada na noite anterior, que estava no meio, não foi curada. Então são mistério de Deus, a soberania de Deus. Então, nós temos essa situação. O dom não é dado para você, para o seu benefício próprio, é para o outro. Aí nós temos então a definição de por que é assim. Em 1 Coríntios capítulo 12 está escrito: mas Deus colocou os membros no corpo, os membros do corpo somos nós, cada um deles Deus colocou como quis, a fim de que não haja divisão no corpo. Nós não podemos estar divididos. Ministério A, Ministério Z, Ministério Y. Nós somos um só. Nós somos corpo de Cristo. Mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Irmãos, no dia a dia, qual é o cuidado que você tem pelos outros membros da igreja? Nós precisamos falar mais sobre isso. Você precisa, nas suas orações, lembrar dos seus irmãos, colocar os seus irmãos em oração. Essa é a maneira prática que você tem de cuidar dos seus irmãos. Nós não somos uma ilha, nós somos um corpo. O que acontece com um, acontece com o outro. Às vezes você nem sabe, mas você está sofrendo a pena. Muito bem, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Em 1 Coríntios, capítulo 12, 31, ele instrui a procurar os melhores dons. Nós não vamos falar sobre isso em função do tempo. E aí, como descobrir qual é o seu dom? E uma ótima dica é a palavra de Filipenses 12, 13, que diz que Deus é que coloca em nós tanto o querer quanto o efetuar. Então, irmãos, tem algumas coisas que você gosta de fazer. Então essa é uma dica dos primeiros dons que provavelmente você vai começar a operar, porque à medida que você é fiel na utilização dos dons, o Senhor vai acrescentando outros dons para você, ok? E uma outra dica também é aquilo que te incomoda. Por exemplo, um grupo de irmãos pode virar e falar assim: eu não me conformo, por que a nossa igreja não tem uma equipe de pessoas que vai toda semana orar no hospital pelos enfermos? Um outro grupo de irmãos pode virar e falar assim: eu não me conformo, porque na nossa igreja não tem um grupo de irmãos que vai nos presídios para orar. A gente precisa ir lá orar pelos presos. Aí um outro grupo de pessoas fala assim: eu não entendo porque a nossa igreja não é forte em ação social, nós temos que fazer obras, porque a fé sem obras é morta. Isso, meu irmão, é muito importante que você saiba que aquilo que te incomoda é
Pode ser uma indicação de algo que o Senhor vai utilizar você naquilo que te incomoda. E não ter essa informação pode custar caro. Eu tenho visto muitos irmãos saindo da igreja, indo para outra denominação, depois indo para outra, e chega um momento que fica sem igreja, tem até um termo, desigrejado, não sei se vocês já ouviram esse termo, por conta disso, porque vê uma necessidade da igreja, não entende que Deus está despertando ele para atuar naquela área, e ele vai em busca disso de outra igreja, e outra igreja, e outra igreja, ele encontra. Então a gente precisa ter essa informação. Se isso acontece com você, então prepare-se, porque muito provavelmente o Senhor vai começar a usar você no futuro nessa área que você se sente incomodado porque não é feito o que você pensa que deveria ser feito. Aí depois então nós temos a relação de dons. Começa a lista de dons. E na minha opinião, meus irmãos, essa listagem que está em Romanos, ela é um bálsamo para quem é novo convertido, porque quando eu me converti, me ensinaram tão errado sobre os dons, que eu achava que eu nunca poderia ser utilizado pelo Senhor em dons espirituais. E, por exemplo, pela graça do Senhor, estou aqui hoje compartilhando com os irmãos. Então, a gente precisa receber o alimento certo. Então, essa relação de Romanos, ela é tão básica, mas ela é um bálsamo por conta disso. Então, ela fala de alguns dons. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Daqui a pouco eu vou ensinar você que vai operar nos dons de profecia, como é que você faz para dar os primeiros passos. Porque quando você recebe uma revelação aberta, é muito fácil, mas quando Deus coloca uma informação no seu coração, aí é difícil para você dar os primeiros passos. Nós vamos ensinar isso. Se o seu dom é servir, sirva. Ué, mas tem um dom de servir? Glória a Deus que tem um dom de servir. A gente precisa de irmãos que sirvam. Quantas e quantas pessoas estão aqui na igreja? Cadê o Prado? Acho que ele saiu. O Prado é um exemplo de estar sempre servindo a gente de todas as formas. Né? Se é ensinar, ensine. Eu, nesse momento, estou aqui exercendo o dom de ensino. Se é dar ânimo, que assim faça. Dom de dar ânimo? Glória a Deus pelo dom de dar ânimo. Quando você está desanimado, lá com um problema na sua família, no seu relacionamento, e aí você senta lá diante do irmão, de uma irmã, vou acabar com tudo, vou abrir mão de tudo. Irmão, não faça isso. Esse tempo vai passar, é um tempo de provação, um momento de dificuldade, mas o Senhor tem promessas na sua vida, essas promessas vão se cumprir, aguarde o tempo, fique firme. Aí você fala, é mesmo, né? Vou continuar firme. Aí você continua a sua caminhada e as coisas acontecem. Se é contribuir, contribua. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Você pode exercer liderança numa reunião de célula, você pode ser líder de célula, líder de um ministério, você pode ajudar de grupos pequenos. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Em Efésios tem uma relação que a gente não tem muito o que falar, porque ela se explica por si, né? Alguns foram chamados para ser apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aqui ele dá um objetivo, com o objetivo de preparar os santos. Quem são os santos? Jesus, como Deus nos ama. Apesar de todas as nossas falhas, todas as nossas dificuldades, o Senhor nos chama de santos, porque Ele está nos separando, nos santificando. Aleluia por isso. Para a obra do ministério, para que o corpo, novamente o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Então o dom, meu irmão, ele não é dado quando você já está maduro. O dom é dado para que você alcance a maturidade. Viu a diferença? É gigantesca, né? Então, você que até então achava que nunca ia ser usado pelos dons, sabe o que é. Então aqui o reforço, maturidade, esse é o objetivo, e novamente uma lista de dons. Nós vamos trabalhar sobre essa lista de dons que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 e 11. Eu não vou falar sobre ela, porque depois a gente vai ter uma lista mais à frente, que vai estar relacionando todos eles para ganharmos tempo.
Aqui é uma outra lista, né? Alguns dos dons estão repetidos e faz parte do mesmo capítulo. E aqui então nós temos a comparação das listas. Vocês vão observar que alguns desses dons eles repetem em todas as listas, outras não. Mas nós vamos trabalhar então com 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10, que é dessa primeira relação. Se vocês observarem, vocês vão notar que nós temos 9 dons nessa relação. Então nós vamos dividir em 3 grupos de 3 para facilitar o nosso ensino. O primeiro grupo é o grupo dos dons de revelação. Esse nome dons de revelação muda um pouquinho, alguns teólogos chamam de um outro nome, mas o que importa é o conteúdo dele. Então nós temos o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento, o dom de discernimento de espírito. Eu vou ser muito rápido nos exemplos, porque nós não temos tempo, mas quando tivermos a conferência, então nós vamos falar com muitos detalhes, citar muitos exemplos, ensinar como operar, etc. Tá bem? Então, palavra de sabedoria, um maior e melhor exemplo é aquele que aconteceu com Salomão, quando 2 mulheres trouxeram um bebê a ele, dizendo que as 2 eram mãe do mesmo bebê. Então Salomão, como não tinha o recurso do exame de DNA, precisou apelar para a sabedoria para resolver o caso. Então ele pediu para um soldado uma espada e disse: eu vou cortar o bebê no meio e vou dar metade do bebê para cada uma das mães. E aí a mãe verdadeira falou assim: não faça isso, entregue a criança para outra mulher. E Salomão identificou que aquela que abriu mão era de fato a mãe, porque ela preferia ver o filho dela vivo nos braços de uma outra mulher do que ver o filho dela morto. Dom de conhecimento, um dom de ciência, é uma pequena palavra que o Senhor traz ao seu coração sobre um acontecimento, sobre uma situação. Eu passei por um exemplo desse, eu não tenho nenhum tipo de contato com o João de Barro, com o bairro João de Barro, mas em outubro do ano passado me veio à mente veio a palavra João de Barro no meu coração, e eu fiquei com aquela palavra no coração, e aquilo eu não consegui esquecer. E essa então é uma das dicas de que você deve considerar se você está recebendo uma palavra de ciência ou de conhecimento, e aquela palavra não desaparecia da minha mente, do meu coração. Então eu fui orar e cheguei à conclusão que nós deveríamos entrar em contato com a pastora, porque estava relacionado com a nossa congregação em João de Barros. E como eu, Nicola e a Eva, nós estávamos terminando o curso de teologia, e nós estávamos pregando em Paysandu, eu deduzi que nós iríamos então pregar também em Paysandu. E isso foi em outubro de 2018. Meus irmãos, nós entramos em contato, nada aconteceu até o mês passado. Aí o Nicola foi lá, pregou, eu já fui, creio que logo a Eve vai também. Então fica junto com o exemplo do dom de conhecimento, a dica sobre a questão do tempo. Entre Deus revelar que vai fazer algo e aquilo se cumprir, existe um tempo. E você precisa esperar esse tempo, porque se você não espera esse tempo, você pode criar muitos problemas. E o exemplo clássico é o de Sara, que recebeu uma palavra do Senhor, uma profecia que ela teria um filho, e ela queria ajudar o Senhor porque não esperou, e aí ele colocou Agar na história, nasceu uma outra criança, e vocês sabem como é que é. Então, dom de conhecimento é isso, é uma palavra que vem para ajudar a uma situação. Eu passei por um outro caso de um problema que uma pessoa veio me trazer, e aí Deus me deu uma palavra de conhecimento, e aí eu peguei e disse para a pessoa o que tal palavra representa nesse problema. E aí ele foi então e falou de fato qual que era a causa, porque quando uma pessoa vem conversar com você, às vezes ela fica dando voltas e não fala de fato, né? E aí, por conta disso, nós aceleramos o que era para ser feito. Bom, depois nós temos dons de poder. Dons de poder é o que todos nós queremos, né? Orar pelos enfermos, eles serem curados, o dom de operação de milagres e também o dom da fé. O dom de curar, né? É muito simples, a gente não precisa falar muito sobre isso. A pessoa está doente, a gente vai orar, a pessoa que tem um dom, e ela vai receber a cura. Agora, o dom
de milagres, ou dom de maravilhas, ele é um pouquinho diferente do dom de curar, porque ele é de fato uma coisa num grau, numa escala maior. Por exemplo, o pastor estava comentando de um irmão que tinha o dedão amputado, tinha sido amputado. E uma pessoa orou e o dedo cresceu com unha em tudo. Quer dizer, isso é de fato um milagre. Um outro caso espantoso é de uma mulher que ela precisou fazer uma cirurgia para retirar o útero. Ela retirou o útero, toda aquela situação, etc. e tal. E muito tempo depois, alguém orou por ela e ela foi fazer o exame. E o mesmo médico que tinha retirado o útero dela recebeu o exame que ela fez e ele não se conformava, porque ele dizia: eu tirei o seu útero, você não pode ter outro útero, isso não existe, isso não acontece. Como é que o exame diz que você tem um útero? Dom de milagres e maravilhas. Uma pessoa orou por ela e aconteceu. Eu tenho uma amiga, quando ela era solteira, nós fomos para uma conferência sobre dons, e nós assistimos muitas coisas, etc. E voltamos para casa maravilhados. E aí eu já estava dormindo, já estava me preparando para dormir, o telefone tocou, e era essa minha amiga falando muito rápida, muito atônita, dizendo que precisava me contar uma coisa muito importante. Eu falei assim: então fala o que é. Aí ela me disse que ela não tinha um dente na parte de cima. E quando ela chegou em casa naquela noite, depois que nós viemos lá da conferência, ela foi escovar os dentes e ela já tinha o hábito. Quando chegava naquele ponto que não tinha o dente, a escova dava aquela travadinha, aquela paradinha. E a hora que ela foi escovar o dente, a escova passou direto. E ela falou assim: ué, o que está acontecendo? Aí ela foi de novo com a escova, né? A escova passou direto. Aí ela pegou, foi diante do espelho e viu que tinha um dente de ouro. Teve uma época, né? A gente que é mais velho, eu já tenho 50 anos, então tem muita história para contar, né? Mas teve uma época que era muito comum a história dos dentes de ouro. O pastor também deve lembrar disso, né, pastor? E aí eu disse para a minha amiga assim: olha, eu dei uma de Tomé, né? Na hora, assim: olha, eu não vou ir agora porque está muito tarde, mas amanhã cedo eu vou aí, você vai abrir essa boca, eu vou olhar para ver se é dente mesmo, porque, né, acho que não é bem isso não. E o Tomézinho foi, né? No outro dia, a minha amiga abriu a boca e eu ficava assim olhando para ele: meu Deus, meu Deus, meu Deus. E ela está lá com o dente até hoje. Então, esse é o dom de maravilhas. Agora, e a fé? Essa fé, meus irmãos, é uma fé completamente diferente daquela fé que nós temos para entender que somos pecadores, que precisamos mudar de vida, que precisamos nos entregar ao Senhor Jesus. É aquela fé de fato sobrenatural que faz com que uma pessoa como Abraão diga: sim, Senhor, eu vou sacrificar Isaac. Por quê? Porque ele estava operando nesse tipo de fé. Uma outra situação, quando Josué vira lá e fala assim: sol, para-te, tal situação, apesar que a gente sabe que não foi o sol que parou, mas que ficou lá, né, naquele grau, ficou. Quando Elias falou assim: não vai chover enquanto eu não orar, ele estava operando nessa fé. E isso é importante você saber, porque quando a gente faz a leitura bíblica, você não fica pensando: meu Deus, eu nunca vou ser assim, nunca vou ser como Josué, nunca vou ser como Abraão, nunca vou ser como ninguém. Mas você sabendo que ele estava operando nesse dom, você fala assim: não, pera lá, com essa capacitação que vem do céu, até eu faço isso. Não é desmerecer, irmão, entendeu? Mas é saber que isso é possível. Então, meus irmãos, esse tipo de fé é uma fé especial. Eu passei por uma situação há muitos anos atrás, que meu pai tem uma doença degenerativa e os médicos diziam que ele ia morrer, porque foi atrofiando todos os músculos, não tinha movimento de nada, ele só conseguia movimentar a boca, e os médicos diziam que ele iria morrer. E Deus me deu, né, essa fé, dizendo que meu pai não iria morrer. Então, contrariando o diagnóstico dos maiores especialistas de São Paulo, etc. e tal, eu virei para minha irmã, que não acredita em Deus, e falei para ela assim: olha, o pai não vai morrer. Ela falou assim: coitado, que a religião não faz com a pessoa, né? Você está negando a realidade, a psicologia explica isso, não faça assim, aceite, né? Aceite que dói menos, né?
E, de fato, irmãos, os meses foram passando e, ao invés do meu pai falecer, ele foi melhorando e só ficou com uma sequelazinha de andar com uma bengala. Então, é o que? Esse é o dom da fé. Agora, o dom que nós vamos nos deter e falar bastante é os dons de inspiração, variedade de línguas, interpretação de línguas e profecias. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 2, está escrito o seguinte: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém, frise essa palavra, ninguém o entende, e em espírito fala mistério. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Aí no versículo 14 e 15 está escrito: porque se eu orar em língua, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que farei? Orarei em espírito, mas também orarei em entendimento. Então, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês que ainda não foram batizados no Espírito Santo, em especial que não receberam o dom de línguas, porque o dom de línguas ele edifica a pessoa, é o único dom que de fato edifica a pessoa. E dizer a você que você provavelmente não foi batizado ainda, porque você está brigando o seu racional com o espiritual. Não tem como você entender aquilo que você está falando, aquilo que você vai falar. Tanto é que o texto diz que ninguém entende. Você está incluído naquela lista lá que ninguém entende, senão Deus. Se você não é Deus, você não vai entender. Perfeito? Então, quando nós formos orar por vocês, eu vai pedir para você começar a falar, para que se tenha evidência desse dom, não se preocupe com o som que está saindo, porque você não vai entender, não vai fazer sentido para você. Você vai ter que fazer, como diz a palavra, tem que ser, quem entra no reino dos céus é como crianças. E a outra palavra que diz que as coisas de Deus parecem loucuras ao homem natural, elas se inserem espiritualmente. Então, não se preocupe com o som que você está emitindo. Ah, mas e se eu estiver só falando uma coisa na minha cabeça que não tem nada a ver com nada, não tem nada a ver com falar em outras línguas? Não se preocupe, o pastor vai saber, vai te orientar, mas em 99% dos casos, em 100% dos casos, você vai estar sim falando em outras línguas. Então, nesse momento, não trave a sua bênção, porque você está numa briga do racional com o espiritual. Aí nós temos a questão da interpretação de línguas, que vai estar estritamente ligado com o dom de falar em línguas. Então, eu disse que o dom de falar em línguas, ele está diretamente relacionado para a edificação pessoal, mas existem duas situações que o dom de línguas pode ser usado para abençoar outras pessoas. Uma delas é que, se você estiver falando em uma outra língua e se levantar uma pessoa que faça a interpretação, então o dom de língua vai ser usado para abençoar ou todas as pessoas ou a própria pessoa que está falando. Então é uma segunda opção que o dom de línguas oferece, de fato trazer uma mensagem do Senhor para toda a igreja. Vamos imaginar que a gente estivesse aqui no momento de oração, o pastor Kleber está orando em línguas e a pastora Sandra começa a interpretar. A igreja toda é edificada. Mas ainda também uma terceira possibilidade sobre o dom de línguas, que é você estar falando em línguas e a pessoa que está ouvindo, ela está ouvindo na língua nativa dela. Isso aconteceu em Atos 2, nós temos a situação, mas nós também temos relatos de alguns irmãos que oraram e junto com uma pessoa, e a pessoa disse: olha, vocês estão orando na minha língua. O pastor Kleber tem um testemunho que ele tem inclusive no canal dele. Quem não está inscrito no canal do pastor Kleber, por favor, inscreva-se, assista os vídeos, você vai ser muito edificado. E ele conta de um pastor
que foi pregar para um grupo de japoneses, e aí o pastor começou a orar em outras línguas, e como ele estava lá orando de olhos fechados, quando o pastor abriu os olhos, o japonês estava todo chorando, porque ele estava entregando uma mensagem para aquele grupo de japoneses que ele não sabia, mas a japonesada toda entendeu o recado, né? E tem um outro caso muito curioso, que o irmão ele prestava serviço, ele foi prestar um serviço numa residência, e ele tinha o hábito de deixar a Bíblia do lado só para puxar o assunto, né? E ele foi na casa de um judeu, ele não sabia, e a hora que ele terminou o serviço, o judeu falou assim: eu acredito só na primeira parte do que está escrito aí, é só no Antigo Testamento. Eu falei assim: é mesmo? E eles começaram a conversar, e no final o irmão pegou e falou assim: mas eu posso orar pelo senhor, pela sua família? Né? Você pode sim. E ele começou a orar, e ele sentiu um impulso de orar em línguas. Ele falou assim: não vou orar porque o judeu, né, vai ficar bravo. Mas ele disse que foi tão forte, ele começou a orar em línguas. Ele falou assim: entre obedecer a Deus e deixar o judeu desconfortável, eu vou obedecer aos judeus. E começou a orar em línguas. E quando ele começou a orar em línguas, ele depois terminou, e quando ele terminou, o judeu estava impressionado. Ele falou: escuta, aonde você aprendeu a falar hebraico? Eu falei assim: mas eu não aprendi. Ele falou assim: não, você aprendeu sim, você estava falando hebraico, inclusive você estava falando com o sotaque da região onde eu moro. E aí ele falou assim: não, isso, né, eu não aprendi. Ele falou assim: mas eu disse mais alguma coisa? Eu falei assim: você falou algumas coisas que ninguém sabe da minha vida. Eu falei assim: então eu vou te dizer, o que aconteceu é o que está escrito na outra parte da Bíblia que você não acredita. E aí ele pegou e pregou para a pessoa, e foi uma bênção. Então, meus irmãos, então a gente tem essa questão. Agora vamos falar da profecia. A profecia, meu irmão, ela é muito importante na igreja. Mas nós, toda vez que nós recebemos uma notícia de uma profecia, normalmente para nós, ela parece tão fantástica, mas tão fantástica, que a gente jamais imagina que nós podemos ser usados para uma profecia. Então, quando você tem uma visão aberta, que você vê as situações, fica muito claro, você teve visão, você não tem dúvida, ou se você ouviu uma voz muito nítida, muito clara, você também não tem dúvidas. Mas e quando é uma voz suave no seu coração, como é que você faz? Bom, primeiro você tem que identificar se aquilo que você está vendo ou ouvindo, se ela está em conformidade com a palavra de Deus. Qualquer coisa que você veja, que você ouça, que não esteja em linha com a palavra de Deus, você pode deletar, porque aquilo não é do Senhor. Por exemplo, uma pessoa vira e tem uma visão, ou ouça uma voz dizendo: deixe o seu cônjuge, porque eu estou preparando uma outra pessoa para você. Esquece, né? Chegou o tempo de você parar de obedecer aos seus pais. Daqui para frente eles têm que ouvir você. Esquece, né? O pastor uma vez me contou que ele encontrou uma irmã, que a irmã toda feliz: ai pastor, eu vou casar, recebi uma profecia. E o pastor: nossa, mas que bom, que bênção, né? Quem que é a pessoa? É fulano de tal, né? Fulano de tal. Eu estou só esperando ele divorciar para a gente casar. Bom, não precisa nem ter conhecimento bíblico para entender que as coisas não são por aí, né? Mas existe uma ordem bíblica diante da gravidade, do que pode acontecer diante de uma falsa profecia. Existe uma ordem bíblica. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, está escrito assim: falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Julgar. Falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. E ainda, 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 3, aí nos dá a base de como é que nós temos que fazer esse julgamento. Está escrito assim: quem profetiza fala aos homens para edificar, exortar ou consolar. Se a profecia, se o conteúdo da profecia, ela não vem para edificar, para exortar significa encorajar, ou consolar, meus irmãos, essa profecia não vem de Deus. Então você
usa essas peneiras. Primeiro, está em conformidade com a palavra de Deus? Ah, tá, ótimo. Então vamos para as próximas peneiras. Isso está trazendo edificação, está trazendo encorajamento, está consolando? Ótimo. Se não está, esquece. São muitos os casos, os relatos, problemas nas igrejas por conta de falsas profecias. Eu me lembro, vou contar uma coisa, ninguém pode rir, tá bom? Quando eu era solteiro, muitos anos atrás, antigamente a gente que era solteiro, a gente era muito inseguro, muito imaturo, a gente achava que Deus não ia atender as nossas orações, pastor, que a gente não ia arrumar namorada, que a gente não ia casar. Então era um negócio, um desespero para arrumar uma namorada. E eu me lembro que eu estava em um acampamento de jovens e chegou uma senhora dizendo que tinha tido uma visão comigo e com uma outra moça do louvor. Irmãos, pensa, para solteiro, pedindo para que Deus dê uma namorada. Eu, inclusive, nessa época estava de olho numa outra moça, mas a moça estava nem aí comigo, né? Aí chega uma senhora, dizendo que teve uma revelação do Senhor, que tinha me visto em um laço branco, Deus detalhes, né? Um laço branco que falava de matrimônio, que ela que era a minha prometida do Senhor. E essa irmã, ela cantava e tocava no louvor. Então deu assim, né? Em frações de segundo, eu falei, Senhor, obrigado por essa bênção. Eu vou sair desse acampamento namorando, glória a Deus, vai ser tudo que eu pedi ao Senhor, um milagre, operação de maravilha. E eu já imaginei eu casado, eu acordando a irmã com violão, tocando, glória, Senhor, que bênção, Jesus, né? E aí então, tudo que eu precisava fazer lá, falar com a irmã, já pensei, né? Vou lá, falo com a irmã vai falar que testificou, a gente vai lá falar com o pastor, assim a data, né? Oh, glória a Deus. Aí fui lá, cheio de amor para dar, né? Para falar com a irmã. Falei assim, irmã, mas eu, né, dei uma disfarçada, assim, né? Falei, por Deus, né? Vocês já vão entender por quê. Assim, irmã, a senhora veio falar com você sobre uma visão, sobre nós dois, etc e tal, né? Ela falou assim, sim, ela veio, né? Então, irmão, testificou no seu coração essa revelação que a irmã teve? Eu já imaginando, né? A irmã ia fazer um charme e tal, assim, meio constrangida, mas dizendo que sim, né? E a irmã olhou para mim, né? Olhou para o chão, falou assim, olha, Jefferson, vou ser sincero com você, nada a ver isso. Olha, sinceramente, sem chance. Você não testificou nem um pouco. E eu falei assim, então, por isso que é bom a gente conversar, né? Agora imagina uma pessoa que queria morrer, abriu um buraco no chão, sumir dali. Eu disfarcei o máximo que eu consegui, né? Eu lembro direito que eu falei, né? E saí dali e falei, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode uma coisa dessa? E depois fui falar com o pastor me deu orientação, mas olha o estrago que poderia ter acontecido, porque se essa irmã tivesse a mesma espiritualidade que eu estava muito espiritual nessa época, sabe, irmãos? Não sei se vocês conhecem aquele versículo que fala assim, toda aquela que vier a mim de maneira nenhuma, eu estava nessa fase. Então, se a irmã tivesse nessa mesma fase, a gente teria se casado, seria um horror, uma tragédia. O que é pior é que a gente sabe de muitos relatos de pessoas que se casaram porque alguém disse que teve uma revelação. Então, meus irmãos, é importante a profecia para o corpo de Cristo. Nós precisamos profetizar. Você que foi chamado para ser um profeta na casa do Senhor, não deixe de atuar, não enterre aquilo que Deus te deu. Agora, como é que você pode fazer se você foi chamado para profetizar na vida de alguém e você não teve uma visão aberta, você não ouviu uma voz, você só recebeu uma orientação dentro de você e você não sabe o que fazer com isso? Então, vou dar uma dica que eu utilizo. Eu não sou profeta, eu não
atuo com dom de profecia, mas de vez em quando, em função de algumas circunstâncias, né, Deus acaba me usando com isso. Então, outro dia, recentemente, eu estava no aniversário, eu estava numa mesa, que tinha homens, as mulheres estavam do outro lado, e Deus começou a colocar no meu coração que um determinado irmão tinha sido chamado para falar do testemunho dele para outras pessoas, que seria uma maneira de fazer evangelismo. Mas aquilo não parava de quase me incomodar. Não era um incômodo, mas era um lembrete assim o tempo todo, né? E eu falei, Jesus, será que é para eu falar com o irmão? Mas o irmão já é convertido, né? Na minha lógica, no meu raciocínio, não tinha muito porquê. E aí o que eu fiz, né? Porque naquela luta eu falo, não falo, mas eu já aprendi uma técnica que eu quero compartilhar com os irmãos. Então, a hora que o pessoal da mesa saiu, ficou só eu e o irmão, e eu peguei e fui então testar se aquilo vinha de Deus ou não. Então, o que eu fiz? Eu virei para o irmão e falei assim, irmão, você sabe que você foi chamado para testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida para outras pessoas? Né? Que era aquilo que estava me incomodando, né? Não disse, o Senhor está me mostrando, sinto que devo falar isso para você. Não, fiz uma pergunta simples, né? Ele virou para mim assim, irmão, é verdade, eu sei sim. E aí, na sequência, já brotou a nova fala, mas você não tem feito isso, né, irmão? Aí, ele olhou para mim já mais, né, desconfiado, irmão, eu realmente não tenho feito isso. E aí, na sequência, como as duas primeiras falas bateu, eu já não me senti inibido de ir para a terceira. E aí eu disse, e você não está fazendo isso porque você está esperando isso acontecer, não é? Eu falei assim, ô irmão, ô louco, o que está acontecendo? Eu falei assim, irmão, está batendo? Tá. Aí eu já dei a nova fala que veio. E aí eu falei assim, nossa irmão, até arrepiei, Deus está revelando alguma coisa para você aí? Eu falei assim, irmão, Deus, o que está acontecendo é por sua causa, não é por minha causa, porque eu não tenho que trazer o mérito para mim. Eu sou profeta do Senhor, o Senhor está me revelando, eu estou... Irmãos, né? Deus está falando com ele por causa dele, eu sou só instrumento. É sempre a mesma coisa que a gente tem que ter em mente, que o Senhor cresça e a gente diminua, né? Então, eu tirei da minha frente a glória não é minha, eu só sendo um instrumento, e falei para o irmão, o que o Senhor está revelando para você é por aquilo que Ele tem para você e você não tem feito. Então você precisa fazer aquilo que você foi chamado. E aí o restante todo, o irmão ficou lá pensativo e quero ver, né, que Deus usou isso para incentivá-lo a fazer o que ele tem que fazer. Então, se você tem sentido nisso, meu irmão, você tem que colocar em prática. Se você não se sente à vontade para simplesmente entregar uma palavra, ótimo, seja prudente, né? Chegue com calma. Porque vamos imaginar que eu tivesse dito isso para o meu amigo e o meu amigo tivesse dito, não, eu não fui chamado, não sinto que eu fui chamado para isso. Eu falei assim, então tá bom, eu achei que você tinha se chamado para isso. E acabou a conversa aí, entendeu? Eu não ia passar vergonha, não ia expor uma situação que não estava acontecendo, e as coisas iriam. Mas graças a Deus, moço, até hoje, nunca falhou. Porque é o Senhor que vai colocar essa situação em você. Então você vai colocando as coisas devagar. Faça uma pergunta, aí a pessoa vai confirmar. Aí você coloca uma segunda frase, uma segunda palavra, que é aquilo que Deus vai colocar. E aí quando você perceber, você vai estar falando sobre tudo aquilo que o Senhor quer que a pessoa saiba. Outro dia eu estava numa outra situação, eu estava conversando estava saindo da minha casa, aí um homem me parou na calçada para falar que minha casa era muito bonita. Eu morrendo de pressa, fui buscar meu filho, aí o Senhor falou assim, construção civil. Eu falei, Jesus, vou ter que falar com o homem. Que o homem continuava parado lá na calçada, né? E eu, né, dei aquela disfarçadinha e já estava querendo entrar no carro. Aí eu virei para ele assim, você é da construção civil? Aí ele falou assim, sou. Trabalhei não sei quantos anos. Aí começou a contar a história. E aí o Senhor me deu uma nova palavra, enfim, era uma pessoa desviada, né, cheia de problemas e coisa para cima. Então, você tem que ficar atento, você não sabe em que momento isso vai acontecer.
Mas à medida que você vai desenvolvendo o seu relacionamento com o Senhor, lembra que nós falamos no início sobre relacionamento? À medida que você vai desenvolvendo o seu relacionamento com o Senhor, vai ficando mais fácil você entender todas essas coisas. Meus irmãos, o tempo já estourou, né? Então nós vamos agora para a parte prática. Eu quero alguns dons, né? Não deu para falar como é necessário, mas no tempo oportuno nós vamos falar sobre isso e muito mais. Não quero convidar os irmãos a ficarem de pé, por favor. As pessoas que têm um problema de cura, que precisam receber uma cura, quero pedir que venha à frente. Também quero pedir que venha à frente as pessoas que querem ser batizadas com o Espírito Santo, que querem ser cheias do Espírito Santo. O pastor Kleber vai nos conduzir nessa oração. E quero lembrar você que já foi batizado com o Espírito Santo, você que já foi cheio com o Espírito Santo, venha à frente também, meu irmão, minha irmã, porque nós temos um vazamento. Você sabia que nós temos um vazamento? A palavra fala que nós devemos nos encher do Espírito Santo, porque nós vazamos. Não tem os dardos do inimigo que nos atingem, então quando os dardos atingem, vaza. Então nós precisamos constantemente nos enchermos do Espírito Santo. Então, vem à frente, porque agora é a hora da prática. Nós não queremos apenas palavras, mas também manifestação de poder. Não é mesmo, pastor? Pastor Kleber. Do louvor, se puder nos ajudar em nome de Jesus. A gente gostaria que todo mundo viesse aqui à